Em uma certa noite, uma garota fugiu desesperada de uns cavaleiros e vendo que ela foi para a floresta, um deles diz que não iriam atrás dela, porque ficou sabendo que nas profundezas daquela floresta fica o domínio do rei demônio, que aparentemente é violento e cruel com qualquer um que entre no seu covil. E os outros cavaleiros aparecem, dizendo que viram ela indo para outro local e vão atrás dela, mas a garota estava observando no meio das árvores. E ela então entra mais fundo na floresta, se desculpando com Natália por ter fugido sem avisá-la. E a garota acaba escorregando e acertando uma árvore, mas antes de desmaiar, ela enxerga uma casa próxima. Já na manhã seguinte, Allen Cransford estava lendo um artigo do jornal, informando que uma garota fugiu para outra nação. E ele sente uma presença e vai até a floresta olhar. E ele observa alguns animais juntos, e quando chega mais perto, ele percebe que se tratava da mesma garota que ele leu no jornal, e decide ajudá-la. E vendo que ela estava sendo não vai machucá-lo se a entregar sem problemas. E Allen acaba recusando a oferta e começa a ser atacado. Enquanto ele se esquiva, ele explicava que escolher eles ou a pobre garota magra, obviamente diria que está do lado da garota. Tá bom. Os guardas atacam todos de uma vez, mas ele consegue impedir o ataque deles com a magia Marras de Gelo. Enquanto preparava outra magia, seu capuz acaba caindo e revelando o seu rosto. Por causa do seu cabelo de duas cores, o cavaleiro diz que ele é o rei demônio da floresta. Além disso, na verdade, é o grande rei demônio. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E ativa a magia Ilusão Fantasma, que agora que todos estão sob controle de uma poderosa magia ilusória, e ele diz para eles contarem o que aconteceu. Então dizem que o rastro da garota desapareceu e que ela havia sido atacada por um monstro, sendo esse o relatório que eles vão contar para os seus superiores. Em sua casa, Allen diz que é difícil que ela seja uma criminosa, que a nação toda está procurando. Então ela abre os olhos e se levanta. Allen a oferece um chá para ela tomar e a pergunta o porquê ela estava desmaiada, e a garota diz que estava perdida na floresta e chegou na mansão que ela viu de longe. Ele diz que ela está na mansão e lendo no jornal que a mesma é a noiva do segundo príncipe de Nero, chamada Charlotte Evans. Com medo, a garota diz que não é ela, e Allen a diz que ela não precisa ficar assustada, pois ele sabe dizer quando alguém está mentindo, só de olhar nos olhos. E a diz que não enxerga nada de mentira nos olhos de Charlotte. E ela então começa a chorar, dizendo que ele é a primeira pessoa que acreditou nela. Quando ela se acalma, Allen pede para saber o porquê ela foi exilada. E Charlotte diz que foi tudo muito rápido. Em um dia no castelo, o príncipe Cecil chamou ela para o centro do baile social. E todos que estavam no local não estavam agradados com a sua presença, pois, de acordo com alguns boatos, ela é a filha de uma amante. Que loucura! E o príncipe diz ter descoberto os atos maldosos da garota. No entanto, ela não tinha culpa nas acusações feitas, contudo, ninguém o questionou. E Cecil decretou que ela fosse presa por traição da nação e que seu noivado estava cancelado, e teoriza que o príncipe não queria mais se casar com ela, por ela ser uma bastarda ou tem outra mulher. Será? Ela pede desculpas por fazer ele ouvir essa história e o agradece sua ajuda, dizendo que não incomodará mais. E antes que pudesse terminar de dizer, Allen a pergunta se ela sabe limpar a casa. E dizendo que ele não é muito bom, Charlotte responde que sabe limpar tanto quanto uma pessoa normal. E ele diz que isso é o bastante, então vai contratá-la como sua empregada doméstica, que mora no seu serviço. Ela cuidará das tarefas da casa e também receberá dinheiro. E terá 3 refeições por dia, junto de algumas guloseimas. E dizendo que não seria problema acomodar mais uma pessoa em sua casa, mas ela se lembra que é uma criminosa procurada, e ele reflete que se isolou na floresta para evitar pessoas, então abrigar uma fugitiva iria contra esse propósito. E ele diz que uma vez, há 3 anos atrás, foi traído por alguém, assim como ela. Ele foi convidado para entrar em um grupo para se aventurar, e Allen diz que eles apenas o usaram para quebrar um selo de um templo só para roubar o tesouro que eles queriam, e eles o abandonaram cercado de monstros. E Charlotte diz que isso é muita crueldade, fazendo Allen perceber que Charlotte é uma garota muito inocente afinal, e ela acreditou na sua história sem nem pensar. Ele diz que não pode abandoná-la, já que possui muito em comum, mas ela diz que só causaria mais problemas, então ela não pode aceitar. Como última tentativa, Allen estala seus dedos e coloca uma maldição mortal em si mesmo, e diz que não vai retirá-la até que Charlotte aceitar. E ele diz a ela que seu coração vai parar daqui
daqui a uns 3 minutos, fazendo que, se ela recusar, um civil inocente vai perecer por sua causa. Mesmo sendo pressionada, ela sabe que ele tá falando assim porque quer salvá-la. O mesmo confirma e diz que ela deve se decidir logo, pois está tendo dificuldades para conseguir respirar. Ela acaba aceitando trabalhar na sua casa. Já à tarde, ela já havia feito um trabalho impecável na casa, nem parecendo que é a nobre de uma família de um duque. Allen pensa que quando a salvou, reparou que suas mãos eram ásperas e teoriza que ela era uma nobre apenas no título e que na real trabalhava como empregada, e Charlotte diz que ele a ajudou queimando os livros e limpando o chão, e questiona se ele realmente precisa dela e diz que precisava, e quando fica sozinho, sua casa vira uma bagunça. Ela fica animada e pergunta qual seria sua próxima tarefa. Vendo brilho em seu rosto, Allen diz que não tem mais nada e ela poderia ficar à vontade para fazer o que quiser até o jantar. Charlotte o pergunta se ele não tem medo de que ela roube ele, e ele diz que já fez compras no dia anterior e não tem muito dinheiro na casa. Além disso, ela pode ler livros na biblioteca ou fazer qualquer outra coisa, e Allen diz que vai trabalhar e pede para não ser interrompido. Allen se dedica a um dos seus hobbies, que é aplicar correções nas teorias mágicas dos pesquisadores, onde ficou conhecido nos círculos acadêmicos como o demônio da caneta vermelha, o que o deixa mais animado para cumprir as expectativas deles. Vendo que já estava tarde, Allen vai acender as luzes e fica espantado ao ver que Charlotte está ali quieta no chão, e ela diz que estava contando os degraus de madeira do assoalho, tipo de coisa que ninguém faz, mesmo que esteja com muito tédio. É claro. Já na sala, Allen a pergunta se ela tem algum hobby. Charlotte diz que quando não estava sendo treinada para ser noiva, se ocupava consertando roupas ou com a limpeza, e ele então diz o que ela gostava nesse treinamento, e Charlotte diz que não é como se gostasse, já que era maltratada sempre que errava. Allen então pergunta se ela tem lembranças felizes que sejam recentes. Ela diz que sim, e foi quando ganhou uma fruta de Natália. Allen fica indignado e lembra que até ele se divertia mais na academia de magia, chegando a explodir a sala de aula com suas poções experimentais. E ela está no momento em que mais deveria se divertir e não tem hobbies ou lembranças boas, sem falar que está sendo procurado. Allen toma uma decisão e diz que vai ensinar as coisas impróprias que existem no mundo. Já à tarde, Allen volta para sua casa com muitas sacolas de compras e que vai lhe ensinar as coisas impróprias do mundo. E Charlotte o pergunta o que seria isso, e ele diz que seria prazer e alegria, já que ela é uma pessoa genuína e honesta. Ele deduz que ela nunca reclamou da família do Duque, e ela diz que não ousaria fazer isso, já que eles a deixaram morar com eles. Allen diz que ela fala como se eles fossem os mestres dela e não a sua família, e isso não é nada saudável. Ele diz que vai ensinar algo bem impróprio ao ponto dela se tornar uma fera sem controle de seus impulsos, e Charlotte diz que não deve fazer coisas desse tipo, e ele diz que é algo que até as pessoas mais refinadas fazem, e ele revela que trouxe muitas guloseimas e bebidas, dizendo que aquela será a primeira coisa imprópria que ela iria fazer. Ela diz que comer doces na janta é uma dieta desequilibrada. Além diz que na família do Duque eles não a alimentavam direito, dizendo que ela só era tratada como família em público, e Allen oferece uma fatia de bolo que ela até tenta recusar, e Allen a questiona se ela não tem pena do confeiteiro que fez, e ele diz que ele agora é seu chefe, então deve obedecer suas ordens, por isso ela deve comer quantos doces quiser. Charlotte diz que isso já é demais, e Allen a ameaça a usar outra maldição mortal em si próprio. Ela diz que vai comer o bolo, mas ele poderia escolher primeiro, e ela ficaria com o que sobrar, mas ele diz que não gosta de doces. Ela o pergunta o porquê comprou tantos doces para ela, e Allen diz que foi porque achou que isso a faria feliz, e a pergunta se ela também não gosta de doces. Ela come o primeiro pedaço, que está muito bom, e começa a chorar. Allen a pergunta se ela não gostou do sabor, então ela diz que essa é a primeira vez que alguém foi tão bom com ela, e que ninguém nunca fez isso antes, se perguntando se alguém como ela tem o direito de sentir tanta alegria. Allen enxuga suas lágrimas e dizendo que isso não é alegria, e que a partir de agora vai mostrar a ela cada coisa que existe no mundo, e vai enchê-la de comidas deliciosas e levá-la a vários locais do mundo e apresentar as coisas mais divertidas e alegres, até o momento onde ela terá se tornado alguém que falará com orgulho que é a pessoa mais alegre do mundo. E ela diz o porquê ele está fazendo tudo isso por alguém que mal conhece, e ela não faz ideia, mas
mas a garante que vai cumprir com sua palavra. E ela poderia até pensar que está sendo forçada a acompanhá-lo em seu hobby, sendo bom de um jeito bem esquisito e impressionado com o olhar de culpa da garota, ele acaba comendo os doces que nem gostava e percebe que na verdade são bons. Enquanto na floresta, alguém os observa em meio à escuridão. Allen diz que Charlotte era apenas uma estranha, mas algo mudou quando decidiu ensiná-la as coisas impróprias e também não pensou que ela ficaria tão animada com os bolos e Allen os preservou com magia. Então ela iria terminar de comê-los, bem aos poucos, mas só a comida é chata. Então Allen pensa que precisa de mais experiências que ela não teve. Já de manhã, Allen acorda se perguntando que horas ele havia pegado no sono, mas diz que valeu a pena já que conseguiu pensar em muitas ideias. Foi um tempo bem gasto. Ele faz uma lista de coisas impróprias, um plano que sua mente genial pensou para deixar Charlotte muito mais feliz, mas enquanto gargalhava por sua grande criação, ele vê que só escreveu as coisas que envolvem magia, coisas que só ele ficaria feliz. Com isso, decidiu ir pensar em outras coisas e joga o caderno fora no lixo. Mas quando sai do quarto, Charlotte estava passando e lhe dá um bom dia. Allen diz que pegou no sono quando estudava, achando que será melhor não dizer sobre o caderno, e que passou a noite inteira acordado fazendo Charlotte pensar que ele passou a noite inteira acordado trabalhando. E ela diz que isso não faz bem para a saúde. Allen diz que vai dormir a pedindo para ela o acordar na hora do almoço, e ele pergunta o que ela estava segurando. A garota diz que é uma vassoura que ela pegou porque estava pensando em ir varrer a entrada da casa. Allen nem lembrava que uma coisa dessas existia em sua casa e vê que já está bem limpo. Ele diz que ela já limpou tudo o que precisava e que não pediu para ela fazer tudo isso, mas ela diz que está em dívida com ele, então achou que seria legal. É claro! Allen nota que ela é muito esforçada e vendo que Charlotte está bem, não vê problemas em deixá-la limpar, mas diz a ela que não tem problema se ela quiser pegar mais leve na parte da manhã. Mas Charlotte diz que já está acostumada com a rotina, então Allen a pergunta se ela fazia faxina todos os dias, mesmo quando morava na casa do Duque. Allen pensa que mesmo a família do Duque não prestando, eles ainda são da nobreza e devem ter muitos serviçais, e se mesmo assim ela fazia a limpeza, a razão com certeza não é nada agradável. Ela era tratada como algo abaixo de um servo, sem dizer que foi exilada por um crime que não cometeu, e isso deixa Allen furioso. Quando ela vai fazer a limpeza, Allen diz que não importava, já que nunca ela falava mal dos outros e nem demonstrava pouco de mágoa sobre a família ou o seu ex-noivo, que armou para ela dizendo que se fosse ele já teria destruído tudo sem nenhuma piedade. E ele diz que não é como se ela tivesse mágoa, ela só não os vê como causa dessa mágoa. Mesmo tendo alguma coisa a dizer, Charlotte tem medo de dizer, concluindo que no fundo ela só tem medo deles. Com isso, vê que ela tem baixa autoestima. Então Allen escuta a voz de alguém e ele sai correndo até a entrada de sua casa e vê que tem uma demi-humano com a Charlotte. Allen diz que é a empregada que ele contratou, e a garota já se apresenta como Miasha, a entregadora de logística e a pessoa que faz as entregas de Allen. Miasha diz que não pensou que o rei demônio tinha dinheiro para contratar uma empregada e deixa Charlotte espantada, e Allen diz que é só uma brincadeira. Miasha pensa que já viu Charlotte e seu rosto é familiar e lembra ter visto seu rosto nos jornais, e Charlotte já entra em pânico e se apavora e admite ser ela. E Allen tenta explicar, mas Miasha diz que não é necessário, já que os clientes vêm em primeiro lugar. Então Miasha diz que se é contratada como empregada não é da sua conta, e eles agradecem por isso. E Miasha diz que o reino Nero não está em sua área de serviço, e Allen a pergunta como seria se estivesse em sua área de serviço, mas Miasha não quis responder. Já dentro, Miasha faz sua entrega e Allen a pede para ela levar outro pacote. Nele tem poções que ele sempre levava para a loja de magia da cidade, e pede para Miasha ir com cuidado para não quebrar as garrafas. Miasha diz que vai tomar cuidado, já que suas poções são excelentes e tem uma alta demanda. E ela o pergunta o porquê ele não mora na cidade, já que assim poderia ganhar muito mais dinheiro. Allen responde que não vai porque tem muitas pessoas na cidade, e Miasha diz que ele é novo e deveria aproveitar a sua vida, mas ele diz que isso não é da conta dela, e Miasha diz que é por causa dessa cara assustadora que o povo da cidade o chama de Rei Demônio, mas ele diz que falarem isso de um feiticeiro com a cara fechada que vive nos arredores da cidade é completamente normal. Allen diz que uma certa vez algumas crianças entraram na floresta para procurar o Rei Demônio, para o derrotarem e entrarem para a história. Como estavam sozinhas, Allen apareceu
e disse que aquela região não é segura, mas as crianças saíram correndo de medo. E diz que graças a esse apelido, muitas crianças vão até a floresta como se fosse um teste de coragem, dizendo que tudo que ele queria era viver em paz e tranquilidade. Miasha diz que ele não gosta de pessoas, mas não consegue abandonar quem precisa de ajuda. Ele diz que já está na hora dele arrumar um objetivo de vida, ou um hobby. E Allen pergunta se a empresa de Miasha lida com compras por correio. E ela diz que sim, e aí entrega os catálogos dos produtos. Depois de ver o que tem na lista, Allen a entrega para Charlotte e diz para ela fazer uma lista das coisas que ela quer, e dizendo que já comprou os produtos do dia a dia, mas não sabe o que garotas precisam. E se notar que ela está hesitando, vai comprar todos os itens do catálogo. E vendo essa cena, Miasha cai na risada. Ele diz que se quiser vencer a tirania do rei demônio, deveria retrucar. E Miasha diz que se essa atitude arrogante fosse com ela, iria lançar um poderoso soco de gato, só para deixá-lo esperto. E dizendo que essa é a melhor forma de esquecer as coisas ruins e aliviar o estresse. E ouvindo isso, Ali começa a dar uma risada medonha, porque acabou de escolher a próxima coisa imprópria que vai ensinar a Charlotte. E alguns dias depois, Miasha volta lá com os pedidos feitos primeiro. Ela entrega os produtos de Charlotte, onde Allen vê que Miasha se apegou a Charlotte, e em uma caixa enorme estão os pedidos do rei demônio. Allen confere e ele percebe que é de alta qualidade, mas não deixa Charlotte ver. Miasha diz que pensou que Allen era um sedentário, mas ele diz que não é. Charlotte o pergunta que produto ele tinha comprado. Allen estala os dedos e a caixa acabou virando fumaça, revelando que ele havia comprado um saco de pancada de areia, um equipamento de esporte usado para treinar boxe. E Charlotte o pergunta o porquê ela usará isso, e perguntando se era para ela se exercitar, mas Allen diz que aquela será a coisa imprópria da vez, e fazendo Charlotte se perguntar do que se trata, chegando até a tirar conclusões erradas. Ele faz os preparativos e lhe entrega uma luva de boxe, dizendo que está na hora dela soltar todo o seu estresse com o mais poderoso soco, mas no saco de pancada estava grudado a foto do seu ex-noivo. Além diz que ela não precisa aceitar tudo, mas sim ter raiva, lhe dizendo que às vezes é preciso ser paciente, só que também é necessário se soltar, caso contrário vai acabar desmoronando. E Allen diz que as emoções que ignoramos não desaparecem, elas ficam guardadas no fundo do coração e alguma hora transbordam e nos destrói. E Allen não quer que Charlotte passe por isso, mas a garota diz que não está com raiva. E Allen diz que quando procurava essa foto nos jornais, ele descobriu que ela foi tratada como uma vilã no reino Nero, o que o deixou muito bravo. E ele diz que tiraram tudo dela e acabaram com a sua dignidade, e ela não tem mais lugar no seu país. Pois então se pergunta como não está brava a otária. É verdade, quer dizer, às vezes não. Acredita que o príncipe teve uma boa razão, e Allen a pergunta se está tudo bem jogar ela fora como um lixo, se isso for uma boa razão, e ela vai perdoar o tratamento horrível que a deram. Charlotte diz que é muito agradecida à sua família por terem a criado, e que se sente mal só de ter sido noiva e ter causado tantos problemas ao príncipe, então não consegue os odiar. E Allen percebe que o problema é mais fundo do que ele pensava, o que estragou os seus planos que ele tinha feito, e a ideia era fazer Charlotte perceber seu ódio, invadir o reino Nero e revelar os crimes do príncipe, e em seguida ela provaria a sua inocência e os vilões seriam presos. Mas só isso não bastará para curar o coração de Charlotte, porque ela não encarou os seus sentimentos direito e se acostumou a guardá-los dentro de seu coração. E pensando no ritmo atual, mesmo que o príncipe seja preso, ela se culparia por isso. Miasha diz que ele deveria esquecer desse assunto por um tempo, e ele concorda em partes, dizendo que a ferida de Charlotte é muito profunda, mas não é do seu estilo esperar e deixar que o tempo cure. E ele então se aproxima dela e diz que ao invés de bater no saco de areia, deveria bater nele, o que a deixa completamente apavorada. Mas Charlotte diz que nunca farei isso porque deve muito a ele, mas ele diz que ela vai fazer isso com apenas um estalar de dedo de Allen. E a luva começa um forte brilho e começa a se mover sozinha, forçando a Charlotte a acertar um cruzado no rosto de Allen. Desesperada, ela se pergunta o que aconteceu, e Allen diz que controlou seu braço direito com magia, e ele diz que foi um belo soco. Ela estava tentando tirar a luva, e Allen diz que não importa o que ela faça, nunca vai abandoná-la, e que está sempre do seu lado. Que lindo, cara! Dizendo que aquela não é como a casa que ela morava. Ali ela pode falar e sentir o que quiser. Isso quer dizer que Charlotte está livre, e ela estava um pouco chateada, mas ele diz que se não fosse tão longe,
ela nunca mudaria de ideia, mas ela diz que isso não é justificativa em uma ação extrema, fazendo Allen notar que ela consegue ficar brava quando quer. Para acalmá-la, ele curou seu machucado com magia, dizendo que não há nada que não possa ser desfeito, por isso deseja que ela nunca tenha medo de nada, e Miasha só observa aquela conversa. E Charlotte pede para Allen não fazer algo parecido outra vez, pois seu coração não aguentaria. Então, depois de olhar para ela, ele diz que não vai fazer isso de novo. E Charlotte percebe que não precisa mais viver com medo. Ela decide se esforçar mais para ser capaz de falar o que pensa. E Allen diz que ela não precisa pular etapas, já que ele sempre estará ao seu lado. E isso é diferente do que ele tinha planejado, mas ele pensa que vai cuidar dela durante esse processo. Pensando a situação de maneira errada, Miasha diz que espera que ele continue usando os serviços da logística, e Allen diz que precisa de diversos produtos, como uma cama de casal, um anel e coisas de crianças, mas nenhum dos dois entende o porquê Allen precisa dessas coisas. Enquanto isso, alguém observa a casa de cima de uma árvore, e uma garota diz que finalmente encontrou quem estava procurando. A irmã mais nova de Allen vai vê-lo, e eles acabam disputando para saber quem é o melhor nas coisas impróprias. Em uma manhã tranquila, Allen pergunta para Charlotte se ela preferia chá ou café, mas ela diz que prefere o que ele escolher. O Allen então diz que vai tomar uma poção muito especial de vômito, e Charlotte decide que vai tomar apenas um chazinho. E Allen diz para ela ser mais honesta, mas Charlotte diz que era só uma escolha de bebida e não era nada demais, se bem que se fosse antes, ela nem conseguiria fazer isso. E Charlotte confirma dizendo que desde que a família do Duque começou a cuidar dela, fugir foi a primeira coisa que ela decidiu fazer por conta própria. Allen diz que essa foi sua segunda decisão, dizendo que é uma série de escolhas muito importantes, e se ela tiver alguma coisa que queira experimentar, era só lhe falar. Enquanto eles pensavam no que fazer, acabaram tomando um susto com o abrir da janela. Uma garota diz que finalmente o encontrou. Allen pergunta como ela o achou, e a garota diz que deduziu que era naquela região por causa do pólen que tinha nas cartas que enviou. Com isso, saiu perguntando para todas as pessoas se conheciam o feiticeiro esquisito, e achá-lo foi muita moleza. E Charlotte pergunta a Allen quem é a garota, e a garota se teletransporta e faz a mesma pergunta, e se apresenta como Eruka Crossford, uma aprendiz de engenharia mágica e a irmã mais nova de Allen. E Allen diz que é de adoção, dizendo que ele perdeu os pais quando ainda era muito novo e foi adotado pelos Crossford. E Charlotte se desculpa por intrometer no assunto de família, mas Allen diz que não liga e diz para Charlotte que ela tem a mesma idade que Eruka. E Eruka diz que se importa e pergunta para Charlotte se ela é namorada de seu irmão. E os dois negam, e Allen diz para sua irmã que Charlotte ficaria enjoada se achassem que ela é namorada de um antissocial problemático e ao mesmo tempo um feiticeiro genial e sinistro. É verdade. Pelo bem de Charlotte, vai negar com todas as suas forças. E Charlotte diz que jamais pensaria isso. Eruka diz para Allen se isso não o deixa triste, e ele diz que é verdade. E Eruka pergunta quem é ela, e a Charlotte tem medo de revelar sua verdadeira identidade. E Allen diz na lata que ela é Charlotte Evans, uma criminosa que fugiu da nação vizinha, e diz para Charlotte que não adiantaria esconder isso porque logo sua irmã descobriria. Então é melhor contar na verdade logo. Ele conta que Charlotte foi exilada de seu país por um crime que não cometeu, e Allen abrigou em sua casa e está ensinando as coisas impróprias a ela. Eruka diz que seu irmão é um grande idiota porque ao invés de ensinar boas maneiras e ficar dando comida, deveria ensinar coisas impróprias que as garotas gostam, de verdade. Uai! É verdade. Eruka diz que deve ter sido muito difícil e que Charlotte poderia contar com ela para ajudá-la, e Charlotte pergunta se está tudo bem ficar perto de uma suspeita criminosa como ela. Eruka diz que se seu irmão confia nela, não tem nenhum problema ela confiar também, dizendo que Allen sente cheiro de gente ruim melhor que um cachorro. Tá bom. E Allen pergunta o que sua irmã estava fazendo ali, e ela diz que veio para levá-lo de volta para sua casa, mas vai deixar isso de lado por um tempo, dizendo que também vai ensinar várias coisas impróprias para Charlotte. Allen diz que isso é algum tipo de piada, que ninguém é melhor do que ele para ensinar coisas impróprias para Charlotte. Será? Mas Eruka discorda, criando uma rivalidade entre os irmãos, e eles começam a discutir, e isso não vai levá-los a nada, e pensam em competir para ver quem consegue ensinar mais coisas impróprias para Charlotte, e se inicia uma competição. Legal, bem louco, empolgante. E na cidade, Allen usa uma magia que muda a cor do cabelo de Charlotte para preto. Dessa forma, ninguém vai saber sua verdadeira identidade. Eruka ajusta seu cabelo. Allen diz que o feitiço deu muito certo, mas vão desfazê-lo assim que eles voltarem para casa. E Eruka diz que ela ficou muito bem com o cabelo preto. E Allen diz que combina, mas diz também que Charlotte combina ainda mais com o cabelo loiro. E essa é a cor que ele mais gosta dela, deixando as duas impressionadas com suas palavras. E Eruka o pergunta se ele está querendo ganhar mais pontos com Charlotte, mas Allen não entendeu o que Eruka quis dizer. Depois de terminar de arrumar o cabelo de Charlotte, Uau! que loucura! Eles saem correndo dizendo que isso é uma competição entre irmãos, e na loja de roupas, enquanto as duas provavam algumas peças de roupas, Allen lembra o que sua irmã disse sobre a competição, e isso lhe traz lembranças de quando foi adotado pelos Crossford.
Charlotte. Eruca sempre o desafiava para partidas de xadrez, e mesmo perdendo todas as vezes, nunca desistia, e pergunta se aquele era o jeito dela se aproximar dele. Nesse momento, ela o chama revelando que Charlotte está com uma roupa diferente, e pergunta o que ele achou, ou mesmo pensa que esse é bem melhor do que o vestido que ela estava usando quando a encontrou, que deve ser a primeira vez que ela coloca uma saia tão curta. Mas sua irmã diz que essa é do tamanho normal. Olhando melhor, ela vê que ela parece mais saudável do que antes. Isso deve ser graças à dieta mais equilibrada de agora. Antes que pudesse pensar besteira, ele bate no seu próprio peito e jorra um pouco de sangue, dizendo que parou seu coração por um instante, que precisou acalmar ele. O maluco é brabo. Depois de levar Charlotte para o provador, Eruca pergunta ao seu irmão o que ele quer que ela faça. Ele pede para ela investigar a situação do reino Nerux, para saber como Charlotte é vista por eles. Eruca diz que vai dar uma olhada, e pergunta se quer que ela também investigue o príncipe e sua família, mas Alan diz que é melhor não fazer isso ainda, pois mesmo que queira saber o que tipo de pessoa armou para Charlotte e como ela era tratada na casa do duque, assim que soubesse, não conseguiria se conter e invadiria o reino e destruiria tudo, a Charlotte gostando ou não. Então é melhor deixar isso de lado por enquanto. Eruca diz que seu irmão mudou muito, que antigamente ele não era de se importar muito com as outras pessoas, e que essa é uma boa mudança, e Charlotte pede para Eruca ajudá-la a fechar o zíper do seu vestido. Quando Eruca faz isso, algo a deixa incomodada. Falando sério? Saindo do provador, Charlotte mostra o seu novo vestido, e Eruca pede para Alan olhar como ficou a parte de trás. Alan olha e vê que as costas de Charlotte estão cheias de cicatrizes. Charlotte pergunta se tinha alguma coisa errada, e ele disfarça e diz que a roupa combinou muito com ela. Alan pensa que são marcas de chicotes, não são fortes o suficiente para quebrar ossos ou cortar a pele. Alan deduz que era para causar dor e medo. A dor some com o tempo, mas as cicatrizes ficam para sempre, como uma maldição. É verdade. E Charlotte nem sabe o que elas existem, e com magia ele tira todas as suas cicatrizes, dizendo que arrumou a costura. Com isso, ele pensou que tirou as cicatrizes de Charlotte com magia simples. Isso significa que Charlotte nunca recebeu um tratamento médico adequado. Além diz que compreenderia serem frios com Charlotte por causa da sua família biológica, mas ainda assim essas cicatrizes mostram um ódio muito profundo e maligno. Ele então fica furioso, pensativo. Ele chama sua irmã e diz que pensou melhor e decidiu que deve eliminá-los e que vai precisar da sua ajuda. Já era. E Charlotte pergunta o que está acontecendo, e Alan diz que se trata de uma infestação de traças na casa dos seus pais. A Charlotte diz que odeia insetos, e Alan diz que os odeia num ponto que lhe dava vontade de vomitar. Que nojo. Eruca diz para Alan deixar isso de lado, porque agora está na hora dele escolher a roupa para Charlotte. Como Alan não conseguiu escolher, ele decide escolher uma de olhos fechados. E ao ver a reação das garotas, Alan olha para o vestido e não era isso o que ele esperava. Eles vão caminhar pela cidade, e Alan diz que a coisa imprópria que ele vai ensinar é comprar as coisas sem segurar o prazer e aliviar o estresse, fazendo compras e comprando tudo o que quiser, sem olhar o preço. E Charlotte diz para Alan não gastar tanto dinheiro em uma loja de decorações. E Alan mostra as coisas que mais chamaram a sua atenção, especialmente uma pelúcia rosa enorme, mas elas não gostaram, e sua irmã diz que seu bom gosto é zero. Melhor do que nada. O que faz ele se petrificar e virar pó. É, tá bom. Elas decidem parar depois de fazer tantas compras. Eruca pergunta se Charlotte queria comprar mais alguma coisa, mas ela diz que é o contrário, e diz para eles gastarem melhor o seu dinheiro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Além diz que gastou o necessário para o seu aprendizado, e comenta que tudo ficou ótimo nela. Charlotte fica envergonhada, e ele aproveita e se aproxima para saber se ela está bem. Mano, tu é um guerreiro. E Eruca diz que ele é lerdo demais, e de novo sua irmã diz que seu bom gosto é zero. Será? E que tudo que ele escolheu era sem graça, por isso ela escolheu quase tudo que compraram. Mas Alan diz que se ela não entende o seu bom gosto é porque ela ainda é uma criança. Que cara mais engraçado. E eles começam a discutir, mas Charlotte diz que irmãos devem se dar bem, e os dois dizem que não estão brigando, já que sempre agem assim um com o outro. É mesmo, é? Mesmo assim, Charlotte diz para eles não brigarem mais, e eles prometem que não vão mais fazer isso. É claro. Alan pensa que ficou se achando pra cima de Eruca, mas está perdendo na competição com uma grande desvantagem. Mas devido ao seu orgulho como guardião da Charlotte, ele diz que não pode perder, então ele decide que eles vão fazer mais compras. Eles vão caminhando pela cidade, Eruca vê uma cadeira de rodas mágica e fica impressionada, e vai até o dono fazer muitas perguntas, e Alan diz para deixar a pessoa dos equipamentos mágicos em paz. Eu ia fazer o quê? Mas a Eruca fica ainda mais impressionado quando descobre que foi ele mesmo que fez. E ao ir em uma barraca de acessórios, Alan diz que tem um acessório em particular que chamou sua atenção, uma verde, da mesma cor dos olhos de Charlotte. A vendedora diz que vale uma moeda de prata, mas para sua surpresa, Alan lhe dá uma moeda de ouro. Eu sou rica!
e diz que tem como regra pagar o preço adequado por um trabalho bem feito. Além disso, para Charlotte que não é grande coisa, mas a Charlotte diz que foi a coisa que a deixou mais feliz. Ah, bom. E uns caras esbarram na Charlotte e dizem para ela tomar mais cuidado por onde anda. Além disso que quer resolver tudo pacificamente, mas acha que Alan está menosprezando eles. Alan pensa em usar magia para dar uma pequena lição neles, mas lembra da promessa que fez para Charlotte e diz que foi apenas um descuido dela. E os caras dizem que vão perdoá-lo se ele entregar a Charlotte, o que o deixa muito furioso. Já sem muita paciência, ele quebra os dedos na mão do cara mais baixo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? O outro cara saca uma espada flamejante mágica e vai para cima de Alan, para a espada só com as mãos. O maluco é brabo. E congela o cara. Em seguida, desfere um soco na cara e as pessoas que estavam em sua volta acham aquilo incrível e começam a aplaudi-lo. Alan lembra de Charlotte e se desculpa por ter quebrado sua promessa, mas ela diz que está tudo bem. Charlotte sabe que ele fez isso para protegê-la e diz que nunca teria medo dele. Alan pensa que no começo havia pensado que Charlotte não iria gostar dele e que logo iria embora, e agora está aliviado em saber que ela não o odeia e se pergunta se essa é a mudança que sua irmã havia dito. Vendo a cena da plateia, Eureka diz que perdeu o duelo e que seu irmão poderá ensiná-la, mas algo gigante aparece atrás de Alan e Charlotte, dizendo que soube que houve algo entre Alan e seus capangas. Então é isso, se você gostou, se inscreve, deixa o like e se quiserem a parte 4, comenta aí.